Oi, gente, tudo bem? Sim, hoje eu vou falar do dia que eu perdi a minha mãe. E não é uma história fácil de se falar, mas eu senti a necessidade de vir aqui, que meio que um desabafo, né? É, eu perdi a minha mãe em janeiro deste ano. Vou contar, assim, mais ou menos o que aconteceu, mas eu lembro que não foi fácil, principalmente após eu perder minha mãe. Eu tive muitas coisas aconteceram. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois falando o que aconteceu após a morte da minha mãe. Mas eu vou explicar agora como que foi que tudo aconteceu. Minha mãe, ela tinha 47 anos, ela fez 48 em fevereiro. Somos em 3 irmãos, eu tenho uma irmã mais velha de 28 e um irmão de 15, desculpa, 16. Tenho um irmão de 16 anos. Minha mãe, ela faleceu de parada múltipla de órgãos, sepse, né? E N coisas, né? Que colocaram lá no certidão, porque eu não tô aqui pra me ver direito, porque eu tá na casa dos avós do meu irmão. Mas não foi fácil, assim. Quando eu perdi a minha mãe, meu mundo acabou. Mas ao mesmo tempo de que eu tava, assim, destruída por dentro, eu tive que ser forte pelo meu irmão. Por um lado, eu tinha que ser forte pelo meu irmão, e por outro, eu tava totalmente perdida, porque eu tava sem a minha mãe. Eu só tinha 22 anos de idade e eu já tinha perdido a minha mãe. Imagine, se pra mim não tava sendo fácil, imagine pro meu irmão de 15 anos na época. Então, foi assim, foi um turbilhão de coisas que aconteceram em seguida. Minha mãe ficou doente e começou a tomar uns remédios, só que ela não melhorava, e também não queria de novo voltar no médico porque ela tinha que trabalhar, e ela morava muito longe de mim, não tinha como eu ficar no pé dela pra ela ir pro hospital. Aí no dia que finalmente minha mãe ia mudar aqui pra perto de mim, que ela tinha alugado uma casa, eu lembro que quando ela veio pra cá pra gente procurar casa, ela já tava muito debilitada, ela não conseguia andar direito. Ela não conseguia subir escadas, ela não conseguia. Onde ela chegava, ela sentava. E aí alugamos a casa. No dia que ela veio de fazer mudança, era umas 4 da manhã de um sábado pro domingo. E minha mãe não conseguia levantar do banco de trás do carro do rapaz da mudança. Ela ficou deitada no banco de trás o tempo todo. A gente descarregou o caminhão. Só foi o tempo de enfiar as coisas dentro da casa. E eu falei pra ela, não, vamos pro hospital. Deixei meu filho com meu esposo, né? Meu esposo foi ajudar na mudança, mas depois ele veio embora. Que na época meu filho não tinha nenhum ano, né? Então meu filho ficou aqui, que ele também estava tomando antibiótico, porque ele estava doente. E corri pro hospital com a minha mãe, meu irmão ficou aqui em casa. Fui pro hospital, chegando lá, minha mãe foi direto pra sala de emergência. Minha mãe, ela tava muito debilitada, ela não conseguia andar. Tanto que chegando lá, teve que usar cadeira de rodas. Ela não conseguia andar, minha mãe. E aí eu olhava aquilo e falava, não, não é a minha mãe. O que tá acontecendo? Porque minha mãe, ela era o tipo de pessoa que ela chegava aqui em casa, às vezes não tinha nada pra fazer, ela inventava mãe, né? Mãe. Ela cozinhava, ela fazia sobremesa, ela fazia uns doces muito loucos que só ela inventava. E aí, depois de eu ter perdido a minha mãe, eu senti um vazio tão grande que até hoje esse vazio não foi completo, assim. Chegando no hospital, minha mãe ficou tomando um monte de medicamento, fizeram N exames nela. E aí eu lembro que amanheceu o dia de domingo, levaram minha mãe pra fazer pra um outro quarto, um outro local do hospital que não podia entrar acompanhante. Se chamava sala de choque. Não podia entrar. E porque ela tinha piorado, né? E aí eles falaram assim, ó, vai pra casa, né, descansa um pouco, depois você volta, né, pra ver como tava. Eu falei, ok, né, também tinha que ver como meu filho estava.
vim embora. Eu lembro que nesse dia tinha um almoço pra eu e meu esposo ir na casa de uns colegas, de uns amigos da igreja. E aí eu não queria ir, meu esposo, não, vamos, vai ser bom pra você se distrair um pouco. Eu, não quero. E ele assim, me forçou tanto que eu acabei indo, mas eu fui assim, fui não querendo ir. Lembro que foi bom porque esses amigos, eles falaram coisas maravilhosas assim pra mim, me acalmaram e me distraí um pouco, mas logo quis vir embora. Eu lembro que chegamos aqui, era um domingo no final da tarde, e aí eu voltei pro hospital. Chegando no hospital, a médica chegou em mim e falou, sua mãe ela tá com infecção no rim. E aí a gente vai fazer mais exames para ver o que tá acontecendo. A gente vai estar dando medicamento, mas ela não tá reagindo. A gente vai fazer mais exames para ver o real problema. E eu, ok, fiquei lá esperando, né? Os médicos sabem o que fazem, né? Aí, me liberaram, falaram pra mim ir embora, eu vim embora. Quando foi na segunda de manhã, eu voltei pro hospital. Eu lembro que eu fui com a minha cunhada, que eu fui levar a escova de dente, porque ela tava internada, né, na sala de internação já. Tinha saído da sala de choque e foi pra sala de internação. E aí eu levei escova de dente, levei tudo que precisa, né, pra uma pessoa que tá na sala de internação. Levei toalhas, lembro que eu comprei um chinelo também, que ela precisava, né, tinha ido com a sandália de dedo e eu comprei um chinelo. E chegando lá nessa sala de internação, quando a gente entrou, minha mãe ela tava muito debilitada. Ela falava assim pra mim, ela perguntava do neto dela, perguntava se tava tudo bem, e eu falava, tá tudo bem, mãe, descansa. E eu perguntava pra ela se ela tinha melhorado, ela falou que tava melhor um pouco, mas tava sentindo dor ainda. Eu perguntei se ela tinha comido, ela falou que não tinha comido, que não conseguia comer. Aí eu fui me informar com as enfermeiras falaram que ela não comia porque não conseguia comer, que vomitava. E aí, acabou o horário de visita, né, dessa sala, eu tive que ir embora. Mas antes de eu ir embora, eu lembro que minha mãe chegou em mim e falou assim, cuida do seu irmão. E eu falei, não, mãe, a senhora vai cuidar dele, né, para de falar isso, a senhora vai sair daí. Ela, filha, cuida do seu irmão, a mãe não tá bem. E aí eu falei assim, tá bom, mãe. E aí eu fui embora, né, porque todo mundo tinha que ir embora. Quando foi na terça-feira, eu voltei. Minha mãe tava no quarto, lá em cima já, no hospital, no quarto. E aí eu fiquei toda feliz, eu falei, nossa, ela teve uma grande melhora, porque ela já tá no quarto, né, de internada. Fui subir. Quando cheguei lá, quando eu entrei no quarto, eu tava sozinha, né, na terça-feira. Quando eu entrei no quarto, estavam tirando ela às pressas. Ela tava acordada, né, mas não, ela tava acordada. Eu não me lembro muito bem, mas acredito que ela tava acordada. Não, ela tava desacordada, ela não tava acordada, que eu não lembro de ter conversado nada com ela. E aí eu perguntava pros médicos, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí ele pegava assim, ela vai voltar pra sala de choque. E desceram com ela. E aí quando eu desci lá pra baixo, não deixaram entrar. Então eu não conseguia ver a minha mãe, eu fiquei lá o dia todo, esperando alguém vir falar alguma coisa pra mim. Alguém vir me dar uma notícia da minha mãe, nada. E aí foi quando me deu assim um estralo, eu entrei dentro da sala de choque. E aí eu perguntava pros enfermeiros, qual é o nome dela? E eu falava, aí ela tá ali. E aí eu olhava assim, aí eu falava assim, mas você não pode ficar aqui. E quando eu olhei pra minha mãe tava toda entubada. Minha mãe ela tava toda entubada, assim, com um tubo. Nossa, minha mãe tava entubada, desacordada. E aí falaram que não ia poder entrar ninguém lá pra mim voltar no dia seguinte. Isso já era umas 5 e pouco da tarde. E aí eu fui embora. Nisso eu comecei a ligar pros meus parentes, meus tios, né? E aí meu tio falou assim, onde ela tá? Vou visitar. Aí veio meus 2 tios, os 2 irmãos da minha mãe. No outro dia, na quarta-feira, foram no horário de visita da manhã. E aí ela tava lá entubada. E aí eles falaram pra mim que
não conseguiu falar com ela, nada, porque ela tava entubada. E só oraram, né, por ela e saíram. Quando foi no horário da tarde da visita, eu fui. Eu fui pro horário da tarde na visita e quando eu entrei, isso era na quarta-feira, quando eu entrei, minha mãe tava desacordada. Aí eu fiquei com ela lá durante a visita. Eu tenho uma foto até, mas eu não vou pôr aqui porque é muito forte a imagem. Ela tava toda roxa, com até assim aqui tinha marca de acesso, acho que procuraram veia em todos os lugares na mão. Minha mãe tava toda roxa, tava bem assim, toda, sabe? Tava com a boca toda ressecada. E ela tava só com aquele negócio aqui, né? E aí eu acreditei, nossa, ela teve uma melhora, porque se ela tá só com aquele negócio no nariz, então ela não tá mais com aquele negócio na boca. Só que não, né? Eu acreditava que sim, mas não. E aí, eu lembro que nesse dia tinha um rapaz lá do lado que tava com outro paciente, perguntou e falou assim, eu posso orar por ela? Eu falei assim, claro. E aí ele orou por ela, eu orava, eu pedia a Deus, eu peguei na mão dela, eu falei, mãe, eu tô aqui, vou estar aqui, eu tô aqui com a senhora. E aí, nada, nenhuma resposta, né? Só que aí depois de um tempo, eu tava lá em pé do lado dela, não conseguia falar, não podia falar nada, porque ela, né, nenhuma, não tava nenhum enfermeiro pra lá e pra cá, e ninguém me dava uma notícia. E aí apareceu um médico. Veio falar, ó, sua mãe, ela tá com infecção no fígado, infecção no rim, a gente vai, ela convulsionou, mas a gente controlou e passou todo o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, ó, ela tá bem debilitada e tal. E falou assim, eu vou daqui. Aí, beleza, foi embora. E aí eu ficava lá do lado dela. Aí quando eu olho pro lado, minha mãe começa a convulsionar assim na minha frente. E aí eu ficava assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí eu olhava pro enfermeiro, ninguém se manifestava. Isso eu achei um absurdo. Nenhum enfermeiro levantava e vinha socorrer a minha mãe. E eu, por impulso, que eu nem sabia o que fazer, peguei ela pelo braço e virei de lado. Aí foi quando veio as enfermeiras e colocou um negócio lá no acesso e ela acalmou. E aí eu ficava assim, sem reação, né? Acabou o horário de visita, eu fui embora na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira... Não, eu fui embora não. Acabou o horário de visita, eu saí do hospital e fui ligar pra minha irmã mais velha. E aí eu fiquei desolada pelo que ela me falou por telefone. Ela falou não, ela gritou de fundo, porque quem me atendeu foi o ex-marido dela, né? E aí depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Se vocês quiserem saber o que foi, o que aconteceu após a morte da minha mãe, eu conto, porque tem a ver com isso. E aí eu fiquei desolada, né? Quando foi na quinta-feira, eu lembro que uma amiga minha, que a gente até se afastou agora, mas uma amiga minha veio ficar comigo, né, nesse momento difícil. E aí ela veio, ela tava doida pra ver minha mãe, porque ela era como uma filha pra minha mãe, e a gente cresceu junto. E aí, quando chegou na quinta-feira, a gente foi cedo pro hospital, no horário de visita. Só que chegando lá, a gente ficou lá horas e ninguém vinha dar uma resposta. E aí eu lembro que veio uma enfermeira, depois de bastante tempo, pegou e falou assim, acompanhantes de Angela Maria. E eu levantei, né? Ela, aguarda um pouquinho que o médico já vem vir falar com vocês. Vocês são o que dela? Eu falei, filhas. Aí ela, então eu espero que o médico vai vir falar com vocês. Eu, tá bom, né? Esperei. E aí eu lembro que teve uma família lá que a gente tava lá sentada esperando. Aí teve uma moça que começou a chorar muito, uma senhora. Peraí que eu já volto.
acordou. Então, e aí, eu lembro que tinha os parentes de um outro paciente que estava lá. E essas moças começaram a chorar muito, do nada, assim, a médica falou alguma coisa pra elas lá, e elas começaram a chorar muito e tal. E aí foi quando a gente entendeu que o paciente que estava lá tinha vindo a óbito. E aí eu lembro que eu comentei com essa minha amiga, eu falei assim, nossa, Deus me livre de passar por isso. E aí eu ficava sem entender, porque todo mundo que tinha ido pra visita ia entrando pra ver os pacientes, os parentes, e eu não era chamada. E aí eu ficava assim, oxi. Aí demorou. E aí quando me deu um estralo assim, eu entrei naquela sala de emergência e procurei, né? Tinha um monte de maca, um monte de paciente, todo mundo lá visitando. E eu não via minha mãe. Eu falei assim, gente, cadê minha mãe? Ah, deve ter ido pro quarto de novo, né? Saí, e aí eu falei assim, ai, graças a Deus, minha mãe deve estar bem. Se ela foi pro quarto, não tá ali, ela tá no quarto. Depois de um tempo, chegou um médico e me chamou. Aí ele falou assim pra mim, vamos ali naquela salinha, vamos conversar. E eu estranhei, né? Porque nunca fui chamada de salinha, mas eu fui. Chegando nessa sala, o médico olhou pra mim e falou assim, olha, pra mim, pra essa minha amiga que tava lá, sua mãe, ela tava muito debilitada, ela tava muito mal. Ela tava com um rim, um fígado, todos comprometidos já tinham parado. Ele começou a falar de uma maneira como se estivesse falando no passado. E ela ficava sem elastar. Só que não me caía a ficha, né? Eu lá ouvindo. E ela convulsionou, né? E aí ela tava com infecção, os órgãos já tinham parado. E aí ela deu parada cardíaca e infelizmente a gente não conseguiu fazer ela voltar. E ela veio a óbito. Nisso que ele me falou isso, eu só lembro que minha amiga começou a chorar. E aí eu fiquei assim, extasiada, olhando pra ele, eu fiquei assim. Aí ele falou assim, a gente tem que ir ali pra vocês responder umas pesquisas, né, umas perguntas sobre tudo, né, a vida, sobre ela, que eles faziam um monte de pergunta. E aí eu ficava assim, e eu não lembro de mais nada. Segundo a minha amiga, eu desmaiei, só que depois a única coisa que eu lembro é que eu já tava nessa salinha respondendo esse monte de perguntas que ele tava fazendo. E eu tava nessa salinha respondendo essas perguntas e eu ficava assim, não me caía a ficha. E aí eu lembro que ele perguntou pra mim se eu queria ver a minha mãe. Eu falava assim que sim, só que eu queria esperar meus tios chegarem, né? Que eu ia ligar pra todo mundo e tal. E aí eu saí do hospital assim, acabada. Eu cheguei lá fora, eu comecei a chorar muito. Eu chorei muito. E aquilo parecia que me sufocava. E aí eu comecei a ligar pros meus tios, falei, e soluçando, de tanto chorar. Eu lembro que eu soluçava. E aí meus tios, a gente já tá indo pra aí, não fica assim, a gente tá indo pra aí, calma, se acalma. E eu, não, minha mãe, e eu ficava assim. E a minha amiga, outra que tava se derramando em lágrimas, só tava nós duas. E aí eu liguei pro meu esposo, liguei pro meu sogro, foram todo mundo pro hospital. Meus tios demoraram bastante pra chegar, isso já era de noitíssima. Tipo, já era umas 10 da noite, eles foram chegar quase 2 da manhã e minha mãe já tava lá. Já tava lá ela tava lá naquela gaveta lá dentro, nem me levaram lá. E aí, só sei que depois disso acabou meu chão ali, sumiu. Na hora eu não lembrava de mais nada, não pensava em mais nada, eu só queria minha mãe. E eu me arrependi, ao mesmo tempo que me vi um arrependimento muito grande de não ter feito mais. Eu ficava, tipo, sem entender o que fazer. E aí, essa minha amiga, ela ficou tão desolada, ela começou a postar no status dela que tava em luto, né? Ela postou uma foto de luto e tal, que tinha acabado o mundo ali, que tinha... Postou, eu nem lembro direito. Só que o meu irmão estava em casa e o meu irmão estava com o celular da minha mãe. E o meu irmão soube da morte da minha mãe por um status de celular, porque ele entrou no WhatsApp da minha mãe e viu os status dessa minha amiga. Imagina como ficou a cabeça dessa criança.
acabou. Só sei que minha sogra teve que dar calmante pra ele dormir, porque ele ficou acabado, destruído. Eu cheguei aqui e tava dormindo, capotado. E aí, se vocês quiserem saber a segunda parte dessa história, vocês colocam aí nos comentários que eu faço um outro vídeo. Porque já deu 20 minutos de vídeo contando o que aconteceu após a morte da minha mãe. Que foi muitas coisas também, tá bom? Se vocês gostaram, né, porque é um vídeo ruim, mas se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e deixem aí nos comentários se vocês querem a continuação dessa história. Obrigada a todos.